Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um livro incrível chamado Atos Humanos, da autora sul-coreana Han Kang. Mas antes de começar, como sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você está chegando aqui agora. Ativa o sininho que assim você vai receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seu amigo, porque assim você me ajuda muito a fazer o canal crescer. E hoje a gente vai falar sobre um livro incrível da autora Han Kang. A gente vai falar sobre Atos Humanos. A autora ficou bem conhecida aí nos últimos tempos pelo seu livro A Vegetariana, que eu lembro que foi uma febre quando lançou. Eu nunca li A Vegetariana e Atos Humanos foi o meu primeiro contato com a autora. A autora nasceu na cidade de Gwangju, na Coreia do Sul, no ano de 1970. Ela estudou literatura coreana na cidade de Seul, na Universidade de Yonsei. E ela se tornou jornalista e mais pra frente ela veio a se tornar escritora. Sua carreira literária começou com o lançamento de poemas e em 1994 ela lançou o seu primeiro romance. Em 2007 ela lançou o seu livro A Vegetariana, que eu acredito que seja um dos mais famosos dela. E em 2016 esse foi um romance que ganhou o Man Booker Prize. Atos Humanos foi um livro escrito em 2014 e ele chegou aqui no Brasil em 2019 pela Todavia e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Só que antes da gente entrar na história do livro, eu preciso passar para vocês um pouco sobre o contexto histórico da época, o pano de fundo histórico que o livro se utiliza. O livro vai se passar durante e depois do massacre de Gwangju. E se você não entender, não conhecer o que foi o massacre de Gwangju, você não vai conseguir entender o livro e compreender ele em sua magnitude. A Coreia do Sul viveu uma ditadura militar que durou entre os anos de 1961 a 1979, comandada pelo ditador Park Chung-hee. Em outubro de 1979, o ditador foi assassinado e durante um período o país passou ali por uma liberação política. Só que em dezembro do mesmo ano, o país sofreu um novo golpe militar por um outro ditador chamado Chung Do-hal. E antes de mais nada, gente, eu vou pedir desculpa pela pronúncia, porque talvez eu esteja pronunciando os nomes coreanos errados. Eu não tenho um contato tão próximo com a cultura coreana, então pode ser que a minha pronúncia não esteja 100% correta, mas enfim, vocês vão entender. Eu vou colocar sempre o nominho aqui embaixo para poder, caso vocês queiram pesquisar mais. Bom, esse segundo ditador, ele dizia que ele estava dominando a Coreia do Sul por conta da segurança nacional, porque ele não queria que o país viesse a ser dominado pela Coreia do Norte. E claro que um país que ficou tantos anos em uma ditadura militar e que teve ali alguns meses de liberação política, de liberdade, eles não iam aceitar de uma forma tão simples um novo governo autoritário. E aí começaram as novas manifestações. Em 18 de maio de 1980, aconteceu na cidade de Gwangju, no sul da Coreia do Sul, diversas manifestações. Durante 10 dias a cidade foi fechada, ninguém entrava, ninguém saía. As linhas de comunicação foram cortadas e o presidente ordenou que os soldados matassem e prendessem todos aqueles que estivessem nas manifestações. O presidente aprovou a lei marcial, que impedia manifestações, fechou universidades e jornais. As tropas do exército foram enviadas para a cidade de Gwangju, armadas com equipamentos de guerra. Os soldados começaram a utilizar gás lacrimogênico, balas de borracha, mas aos poucos isso foi deixado de lado e eles já estavam usando ali munição de verdade. Centenas de pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas. E as pessoas que sobreviviam, elas eram levadas presas e sofriam as mais terríveis torturas. À medida que os dias iam passando e a violência ia aumentando, a população da cidade se revoltava e os protestos aumentavam. A cidade virou um verdadeiro caos, um cenário de guerra. As pessoas suplicavam pelo fim da lei marcial, mas isso não aconteceu. O governo tinha o apoio dos Estados Unidos e como eles tinham cortado as linhas de comunicação, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo lá. As emissoras do país diziam que estavam tendo muitos protestos e que os protestantes estavam utilizando de violência e que o exército tinha sido mandado para poder conter estes arruaceiros.
O relatório final do governo afirmou que 144 civis, 22 soldados e 4 policiais foram mortos na cidade de Gwangju. Mas o censo revelou que quase 2.000 pessoas desapareceram nesse período. Alguns corpos foram enterrados no cemitério da cidade, mas a maioria foram jogados ali em valas comuns ao redor da cidade. Depois do massacre, o governo do Chun Do-hwan, ele perdeu sua credibilidade com grande parte da população coreana e as pessoas queriam a democracia, então foram aumentando cada vez mais os protestos ao longo do país. Mas ainda assim o Chun, ele permaneceu no governo até 1988, quando depois de tanta pressão política, ele finalmente aceitou que houvessem eleições democráticas. Em 1996, o Chun foi condenado à morte por corrupção e pelo massacre de Gwangju. Mas somente em 1998, finalmente, a democracia surgiu ali na Coreia do Sul, quando o presidente Kim Dae-jung assumiu a presidência e decretou o fim da ditadura. Bom, gente, Atos Humanos é um livro que vai ter justamente como pano de fundo dessa história o massacre de Gwangju. Aqui a gente vai acompanhar a história de um garoto de 15 anos chamado Dong, que ele mora com a sua família na cidade de Gwangju e ele tem um melhor amigo ali, mais ou menos da sua idade, que mora num puxadinho ali na sua casa. Ele aluga um puxadinho na sua casa com a sua irmã mais velha. O livro começa justamente no meio do massacre, então a gente tem o Dong indo até um ginásio para onde eles estão levando esses corpos porque ele está procurando esse seu melhor amigo. O que acontece é que 1 ou 2 dias antes, ele e o seu melhor amigo tinham saído para procurar a irmã mais velha dele, né? A irmã mais velha desse amigo dele. Porque essa irmã saiu e nunca mais voltou para casa. E eles estavam meio preocupados com ela, eles saíram para a cidade procurando essa irmã. E aí o que acontece é que eles acabaram se envolvendo ali, se vendo no meio de um conflito entre manifestantes e policiais e soldados. E aí os soldados começaram a abrir fogo, o Dong fugiu e foi a última vez que ele viu o seu melhor amigo, então ele tá ali naquele ginásio procurando o corpo desse amigo. Logo no começo a gente já vê que é uma cena bem complicada, assim, bem triste. Imagina, você tá num ginásio que você vê vários corpos de pessoas que não estão identificadas ainda e você tá à procura de uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa especial para você não sabe se aquela pessoa tá viva, ao mesmo tempo você quer encontrar aquela pessoa, então talvez encontrar o corpo seria um alívio ou talvez não. Enfim, independente da situação, é uma cena muito triste, é um cenário muito triste. E lá nesse ginásio, o Dong ele vai conhecer outras 2 garotas, são garotas adolescentes também, ali na faixa dos 17, 18 anos. Elas estão ali como voluntárias, arrumando os corpos, limpando os corpos, para que as pessoas que cheguem nesse ginásio consigam ali identificar os corpos com mais facilidade. O livro ele é dividido em partes, então nessa primeira parte a gente tem o massacre pela visão do Dong, esse primeiro momento que ele está ali no ginásio, que ele conhece essas garotas. Na segunda parte do livro a gente vai acompanhar a visão do amigo do Dong, que eu tô falando só amigo, deixa eu lembrar o nome dele. Bom, o amigo dele se chama Jung-dae, tá? Só para ficar mais fácil da gente conversar. Bom, ele vai então, a segunda parte vai passar então pela visão do Jung-dae. Não é segredo, logo no início do livro a gente já entende que o Jung-dae morreu mesmo e a gente vai ter meio que uma narração do espírito dele, do que aconteceu naquela época, o que aconteceu com o corpo dele, né? Porque o corpo dele desapareceu. A terceira parte vai pular então para 5 anos depois, a gente tem então um outro personagem que já aparece nessa primeira parte da história. E em 1985 a gente ainda tem um período ditatorial na Coreia, então a gente continua acompanhando os reflexos do massacre e como está ainda, né? Como as coisas ainda estão acontecendo na época. Depois disso, a outra parte é em 1990, 10 anos após o massacre.
Depois a gente vai para o ano de 2002 e por fim a gente vai para o ano de 2010. São personagens diferentes que vão aparecer em cada parte da história, mas todos os personagens de alguma forma aparecem nessa primeira parte e se relacionam de alguma forma com o Dongo. Por isso que eu digo que ele é o protagonista dessa história, né? Acredito que ele seja o protagonista dessa história por conta disso. Todos os personagens de alguma forma estão relacionados com ele, ainda que ele só apareça na primeira parte da história. Em todos esses momentos a gente acompanha justamente isso, o período histórico que a Coreia está passando, essas relações, né, como que essas pessoas vão lidar com a vida delas após esse massacre, após torturas, após terem presenciado diversas atrocidades. O que mais toca no livro é a forma poética como a autora ela vai narrar todos esses eventos e as consequências deles. Esse não é um livro feliz, muito pelo contrário, é um livro extremamente triste, é um livro revoltante, assim, mas ele te toca de uma forma muito bonita. É muito angustiante você ler essa história, você ler o que acontece com esses personagens, é um verdadeiro soco no estômago. Acho que se eu não pesquisasse antes sobre o massacre de Gwangju, eu não conseguiria entender realmente o livro. E por que eu digo isso? A autora ela não está preocupada em te explicar o que foi o massacre de Gwangju, ela está preocupada em te mostrar as consequências de tudo isso. Então ela não vai te explicar o que aconteceu, por que o massacre aconteceu, da onde ele surgiu. Isso é subentendido que o leitor já saiba. Ela está mais preocupada em trazer um ponto de vista sentimental para essa história. E como que esses eventos afetaram a vida das pessoas que moravam lá, que estavam presentes. É um livro excelente, eu recomendo demais essa história. Recomendo muito que vocês leiam, mas saibam, é um livro muito difícil, é um livro amargo, é uma história ficcional, mas ao mesmo tempo ela é baseada em um fato real. Gente, assim que eu li o livro, eu pesquisei muito mais sobre o massacre e eu assisti alguns filmes que trazem ali também um ponto de vista da época e eu vou indicar para vocês. O primeiro filme que eu tenho para indicar para vocês é o filme 26 anos. Esse é um filme de 2012, ele tá disponível na Netflix. E esse é um filme que vai contar a história de 4 pessoas que estavam presentes no massacre de Gwangju de alguma forma e perderam alguém importante, enfim, um pai, uma mãe, um parente, um irmão. E essas 4 pessoas vão então se juntar para poder assassinar o responsável. Esse é um filme ficcional, mas ainda assim é interessante para você entender algumas coisas ali. Depois eu assisti um outro filme que esse sim é baseado em fatos verídicos e é um filme espetacular que chama O Motorista de Táxi. Esse é um filme de 2017 que vai contar a história de um jornalista alemão que ele vai para a cidade de Gwangju e ele consegue entrar na cidade durante esse período do massacre, durante esses 10 dias. Ele consegue entrar na cidade com a ajuda de um motorista de táxi de Seul e é graças a esse jornalista que os eventos lá são gravados e de alguma forma o mundo conseguiu saber o que é que aconteceu na época. Porque como eu disse, as emissoras elas estavam relatando para as pessoas algo totalmente diferente do que realmente estava acontecendo lá. As pessoas não tinham comunicação, não tinha como contar o que estava acontecendo, a cidade estava fechada. Mas esse jornalista, ele consegue entrar na cidade, a cidade está fechada, ele consegue entrar na cidade com a ajuda desse motorista. Os dois vão até essa cidade, eles presenciam as mais diversas atrocidades só que ele tá com uma câmera de vídeo, então ele conseguiu fazer diversas gravações do que estava acontecendo. Inclusive tem uma cena extremamente triste em que os manifestantes estão no protesto e eles começam a cantar o hino nacional do país. Estão todos pacíficos e aí os soldados abrem fogo contra eles, matando crianças, mulheres, homens, enfim, o que estava na frente eles mataram. É muito triste. Tem algumas dessas imagens aqui no YouTube, é fácil de encontrar. E foi graças a esse jornalista alemão
que o mundo conseguiu saber o que estava acontecendo. O filme é excelente, eu recomendo demais. 이렇게 찬이 없어. 귀한 손님 왔는데. 독일 제1공영방송 소속 미르겐 히치패트 금방 찾을 수 있을 겁니다. 아, 공수놈들이 서울대시는 다 잡아들인 거 알아요. E aí tem mais 3 filmes que eu não assisti, mas falam sobre o massacre também, falam sobre o contexto histórico da época. São filmes que eu gostaria muito de assistir, mas são muito difíceis de encontrar. Então, se alguém aí souber como encontrar, me ajudem, porque eu não sou muito tecnológica, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de caçar filmes na internet. Se não estão nos streamings ali, pra mim já é muito difícil. Mas vamos lá, tem um filme chamado O Advogado, que é um filme de 2013. O outro filme chama 18 de Maio, é um filme de 2007. Por último, que eu acho que é um dos mais famosos aí a respeito, é um filme que chama Pétala e é um filme de 1996. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os nomes dos filmes certinho, tá? E vou deixar aqui também uma entrevista com a tradutora do livro, que traduziu o livro para o Brasil, uma entrevista com ela, caso vocês queiram entender um pouco mais. Vou deixar também um link com um vídeo com as imagens reais do massacre para quem se interessar em assistir. É triste, mas é importante que a gente não esqueça desses momentos históricos. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.